Hoje a gente vai ver o Resident Evil 5 rodando no Linux Mint. Mangold ativo e o jogo batendo picos de 351 FPS. Colocamos na configuração máxima, só para ver se o Linux Mint aguentava. Será que realmente não precisamos de terminal? Será que realmente foi tão fácil assim? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Se você ainda usa o Windows 10, talvez já tenha visto esse aviso da própria Microsoft. A partir de 14 de outubro de 2025, o sistema não vai mais receber atualizações de segurança nem suporte oficial. Isso significa que milhões de computadores ainda em uso vão ter que escolher entre atualizar para um Windows 11, pagar por suporte estendido ou buscar uma alternativa viável. Por isso, a gente resolveu testar na prática se é mesmo preciso ser um programador para usar o Linux no lugar do Windows. E tudo que funcionar ou der errado, a gente vai mostrar aqui de forma real e transparente. Game over. Esse vídeo faz parte da série Sobrevivendo à Tecnologia, onde colocamos à prova um PC de 2019 que passou por uma manutenção completa, de baixo custo e alto impacto. A proposta aqui é mostrar que, com acesso à informação, cuidados e escolhas inteligentes, dá sim para estender a vida útil de um computador com o que muita gente já tem em casa. Os testes de estresse que você vai ver a seguir não servem só para validar o Linux como sistema operacional. Eles também colocam à prova toda a preparação de hardware que fizemos nesse PC. Se você quiser ver a manutenção completa que foi feita nesse PC, desde a limpeza, a troca de thermal pads, upgrades de memória RAM, tem uma playlist completa na descrição desse vídeo ou no card aqui em cima. Agora a pergunta que não quer calar: por quantos anos mais será que esse PC aguenta? Será que ele chega até 2031? Comenta aí o que você acha. Beleza, sistema configurado e agora nós vamos dar início ali e até agora nada de terminal. Não precisei subir o terminal para nada nesse momento. Nosso desafio agora é testar o segundo jogo da lista, que no caso aqui é o Resident Evil 5, tá ok? A gente vai fazer ali basicamente igualzinho no Windows. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a Steam, apertar o botão lá, escolher lá o Resident Evil, dar um play e ver se isso funciona, entendeu? Obviamente, a gente, no caso aqui, eu vou mostrar para vocês que eu estou utilizando a última versão do Proton e também que eu estou fazendo a chamada do Mango HUD, que seria o MSI Afterburner ou com Riva Turner no Windows, que para mostrar as estatísticas do jogo, entendeu? O que está acontecendo e tal. E esse processo todo eu vou fazer via gráfico ali mesmo, modo gráfico, não vou subir terminal para nada disso. Vou fazer da forma mais simples possível, como qualquer pessoa faria se estivesse fazendo aí na sua casa, simplesmente iniciando um jogo. Para os testes, estamos utilizando o seguinte hardware: um processador Ryzen 5 3600 com 6 núcleos e 12 threads, uma placa de vídeo da NVIDIA GeForce RTX 2060 Super com 8 GB de memória GDDR6 com interface de 256 bits. A placa-mãe é uma ROG B450M Steel Legend com socket M4. A memória RAM é um kit HyperX Fury 16 GB DDR4 rodando a 3200 MHz em dois módulos de 8 GB. No armazenamento estamos utilizando um SSD M2 NVMe de 256 GB PCIe Gen 3x4 com barra CUDA de 2 TB SATA 3. Usamos uma configuração multimonitor com resolução total de 4480 por 1080 pixels, que exige mais da GPU que um monitor comum Full HD. O monitor principal é um Asus TUF Gaming GV279QR, 165 Hz, 1920 por 1080. Homologado pela NVIDIA como G-Sync compatível. É nele que todos os jogos serão executados.
O monitor secundário é um LG Ultra Wide de 2560 por 1080 75 Hz com AMD FreeSync, que será usado exclusivamente para monitoramento gráfico e multitarefas, como GPU, consumo e outras métricas durante o teste. O drive de vídeo em uso é o NVIDIA 550 proprietário, automaticamente recomendado pelo próprio Linux Mint depois de reconhecer a nossa placa de vídeo. Tudo isso foi feito sem terminal, sem instalar PPAs e sem baixar o driver pronto run do site oficial da NVIDIA, tendo que instalar via terminal manualmente. A instalação dos drivers e a atualização do sistema foram feitas pela interface gráfica, com poucos cliques, sem intervenção de um terminal ou de um conhecimento avançado para fazer isso, apenas utilizando a ferramenta do próprio Linux Mint de atualização, exatamente como o usuário do Windows faria no Windows pelo Windows Update. Nenhuma modificação técnica foi feita. O Linux Mint continua intacto, com exceção da troca do papel de parede e da escolha do tema Dark no painel de controle. Vale lembrar que, na data desse vídeo, o driver mais recente no site oficial da NVIDIA é o 570.44 e não o driver 550 recomendado pelo Linux Mint. Mas aqui o nosso objetivo não é buscar o desempenho máximo a qualquer custo, é usar o Linux Mint como ele vem por padrão, usando as ferramentas e os recursos que a própria equipe do Mint disponibiliza oficialmente, de forma estável e segura, segundo eles. Tudo que está sendo exibido aqui foi instalado via Flatpak. Todos os aplicativos utilizados foram instalados via Flatpak, diretamente da loja de aplicativos do Mint, tentando criar um ambiente limpo, estável e livre de interferências externas do sistema. Estamos rodando o Linux Mint 22.1 com Cinnamon 6 com kernel 6.8 no Shore. Tudo foi gravado de forma externa, com câmeras apontadas para os monitores sem capturadoras ou softwares de gravação, justamente para garantir que os resultados aqui sejam os mais fiéis possíveis, sem interferências no desempenho. Obviamente, a gente colocou esse esquema de poder gravar tudo externamente para ter o mínimo possível de influência do sistema, de softwares rodando ali e tal, e porque nós não temos uma câmera de captura externa e nada. E eu acho que essa forma de captura resolveu o nosso problema, mas nada é perfeito, né? Mesmo fazendo isso, pode ser que dê algum pau, pode ser que não funcione, eu não sei. Eu também estou curioso, eu quero saber o que vai acontecer. Será que o Mangoroid vai funcionar? Será que o 165 Hz do monitor vai funcionar sem eu ter que fazer nada, entendeu? Será que ele vai reconhecer o G-Sync? E o que vai acontecer afinal? Será que realmente o Linux Mint é tão fácil assim para ser utilizado? Será que realmente eu não preciso subir o terminal para nada? Então vamos verificar agora. Posicionar aqui a Steam, como que está. Eu vou começar aqui pelo Resident Evil 5, clicar no botão direito, propriedades. Então aqui eu estou chamando o Mangoroid e eu vou forçar a compatibilidade. Vou deixar na padrão por enquanto. Se eu precisar fazer alguma alteração, aí eu modifico para que vocês possam ver. Então vou fazer isso jogo por jogo, porque no nosso caso aqui faz sentido, entendeu? Eu vou fechar tudo aqui e vou dar um play. De cara ali, vocês percebem que foi bem rápido, né? Ele subiu normal, né? Já apareceu ali as informações. Eu vou baixar um pouco aqui para que o som não venha atrapalhar. Então aqui nós podemos já analisar ali o uso tanto da GPU como também o uso da ventoinha ali do lado direito. Eu vou clicar aqui em Enter e antes de benchmark. Nosso desafio agora é o segundo jogo, o Resident Evil 5. Será que o Linux Mint vai respeitar o 165 Hz do monitor? Ou será que a gente vai ficar travado lá no 144 porque não habilitou o G-Sync e o 165 não vai ser reconhecido pelo jogo? Eu vou clicar aqui em Enter e antes de benchmark eu vou configurar o sistema, né? Então aqui observe que ele está rodando aqui a 1280 por 720, que seria a resolução 720p. Eu vou mudar aqui para a resolução nativa do meu monitor, que é 1920 por 1080.
em display eu vou deixar pro screen, e o refresh rate aqui eu vou colocar no do monitor, que é 165. Ok, o jogo iniciou e ali de cara nós podemos ver ali que ele realmente reconheceu os 165 Hz do monitor, quer dizer que ele reconheceu também o G-Sync, né? E a resolução do monitor, não tivemos nenhum tipo de problema, nenhum travamento, nem nada, foi muito rápido, apertei o botão, pontou ali, em menos de 15 segundos o jogo subiu, foi bem tranquilo. Então, nesse primeiro momento aqui o Linux Mint, ele fez o que tinha que fazer e foi tão simples quanto no Windows. Frame rate eu vou deixar no do monitor, sincronização vertical eu vou deixar desligado, em frame rate, no refresh rate, né, 165, no frame rate eu vou deixar um locked, e o anti-serrilhamento eu vou colocar X4, motion blur eu vou deixar 0, high, tudo no full. Eu vou dar enter, ver aqui o motion blur eu vou ligar também. Apesar de eu não gostar, eu quero desligar só pra gente ver como fica. Vou dar enter e vou dar enter novamente. E vou dar enter novamente. Beleza, agora ele aplicou. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo em cima do mouse, vou dar um exit e vou dar um enter novamente. Primeiro eu vou colocar tudo no high, aplicar e reiniciar o jogo, porque eu quero ter certeza que tudo foi aplicado, tá ok? E aí a gente vai entrar e vai fazer o primeiro teste aí e ver se realmente vai aguentar, se vai dar algum problema aqui nesse primeiro teste, beleza? Basicamente é para o nosso hardware aguentar rodar esse jogo suave, só que pode ser que não funcione, eu não tenho certeza. Então a gente vai testar junto aqui, levando em consideração que nós estamos seguindo usando os drivers recomendados pelo próprio Linux Mint e não fizemos nenhum tipo de alteração no sistema, beleza? Antes de rodar o jogo, nós damos uma olhada no ProtonDB, que é onde a comunidade compartilha os testes de compatibilidade de jogos do Windows no Linux. No caso, este jogo, ele aparece como nota Gold, o que significa que funciona muito bem no Linux, normalmente com ajustes mínimos. Mas, como sempre, cada sistema é um caso, então vamos testar agora sem modificar nada. Vamos aguardar agora o jogo que ele venha reiniciar novamente, mas vocês podem ver que pelo menos o Resident Evil 5 aqui, você pode ver que ele funciona bem normal, né? Aqui do lado esquerdo aqui nós temos aqui o CPU, o uso, temperatura, GPU uso, temperatura, o horário ali, VRAM, a versão do Proton, a versão do driver que nós estamos utilizando, e o frame rate aqui, e o frame time, e a resolução do monitor. Eu vou clicar em enter novamente, vamos confirmar se ele aplicou as configurações que nós colocamos, e ele aplicou. Beleza? Vou dar um enter e agora eu vou fazer um benchmark aqui.
Ok, pessoal, esse é o resultado. Nós chegamos ali basicamente com uma média de 220 FPS, né? Com isso eu consigo travar o monitor 165 Hz e jogar fixo aí nessa média. Agora eu vou dar um ESC aqui. Tá ok, agora eu vou colocar tudo no máximo que é possível, né? E vamos fazer o benchmark fixo ali para ver se vai aguentar, se vai ter algum tipo de problema, se ele vai se manter estável, assim como o primeiro teste. Leve em consideração que quando você aumenta a qualidade gráfica, você tem um maior uso de recurso do sistema e apesar de ser o DirectX 9, nesse caso aqui que nós estamos testando, ele vai exigir da placa de vídeo da mesma forma. Leve em consideração que nós vamos fazer teste em jogos mais novos, mas eu vou começar pelos mais antigos, porque eu quero ver se o sistema é compatível com qualquer tipo de versão do DirectX também, levando em consideração que nem todo mundo quer jogar jogos de última geração ou pode. Então, eu vou levar em consideração as minhas experiências e o trabalho, né? O tipo de setup que a gente já montou e muitas pessoas jogam jogos antigos, mesmo comprando um computador novo, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever no canal e ir acompanhando, porque nós temos uma grande bateria de testes e o nosso objetivo é mostrar para você aí que de repente não tem condição de comprar um computador de última geração, né? Que você tem um computador na sua casa que talvez seja possível substituir o Windows por um Linux e ter um maior desempenho, entendeu? Ou talvez não, eu não sei. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está testando na prática e mostrando aí a realidade em cima do nosso hardware para ver se conseguimos alcançar esses objetivos. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque toda vez que nós postarmos alguma coisa, você vai receber ali uma notificação habilitando o sininho ali, e eu tenho certeza que dessa forma você vai estar sempre recebendo o nosso conteúdo em primeira mão, beleza? E eu vou vir aqui em settings e eu vou aumentar aqui pro máximo, porque não tem mais pra onde ir, né? Então tudo no máximo que é possível. Vou dar um enter para que ele aplique, um enter novamente, vou dar um ESC para ele sair, vou sair do sistema operacional do jogo nesse momento e vou dar play novamente. E conferir em benchmark, a resolução 1920, display full screen, refresh rate 165, sincronização vertical está desligado. Para me registrar um locked no máximo que eu conseguir colocar em tudo aí nesse jogo. Vamos dar um ESC, dar um enter novamente. Eu vim aqui em benchmark, eu vou colocar aqui benchmark, vamos ver o que acontece.
Essa sequência de jogos, nesse processo, nós conseguimos identificar que sim, o Linux Mint é capaz de rodar o Resident Evil 5 de forma tão simples quanto no Windows, sem nenhum tipo de inserção de terminal, e você pode sim substituir, se você precisar utilizar, se você quiser utilizar o Linux Mint e rodar esse jogo, você vai ter uma boa experiência com uma placa da NVIDIA, por exemplo. Obviamente é interessante que você faça os seus próprios testes, siga as mesmas metodologias, use esse teste como referência para poder ter uma base e aí tentar fazer os testes aí no seu equipamento. Nós já fizemos um vídeo completo aqui ensinando como que nós configuramos o Linux Mint, né? Então você pode acessar esse vídeo aqui agora e ver ali como que nós fizemos para poder chegar nesses resultados sem precisar de uma intervenção de terminal. Então,